Amém, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom dia, queridos, como vão? Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, passando aqui, queridos, em nome de Jesus, para te desejar um bom dia, para te desejar um sábado muito abençoado, um sábado cheio de paz, de alegria, um sábado, queridos, cheio da presença do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, amém? Passando, queridos, também com toda certeza absoluta, queridos, para compartilhar uma palavra com você, uma palavra abençoada, uma palavra, queridos, para mim e para a tua vida, amém? A leitura, queridos, nós vamos dar continuidade à leitura do Evangelho de Mateus, já estamos quase finalizando, amém? Eu li o capítulo 25, queridos, individual, porque é um capítulo muito grande, assim como o 26, também eu vou ler ele individual, amém? Em nome do Senhor Jesus, eu vou ler somente o capítulo 26, amém? Eu quero compartilhar com vocês, queridos, essa palavra, aonde nós chegamos na parte, queridos, que o povo, aqueles grandes sacerdotes religiosos, eles vão planejar contra a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que tinha que acontecer, queridos, porque era para se cumprir a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda que Judas Iscariotes, ele tenha traído nosso Senhor Jesus, ele tenha andado com o nosso Senhor Jesus Cristo, mas era necessário que ele fizesse parte desse quebra-cabeça, para que a palavra do nosso Senhor, ela viesse a se cumprir sobre a minha e sobre a tua vida. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Tanto é que quando Pedro, ele fala ali para Jesus, impedindo Jesus, e Jesus vai falar assim para ele: afasta-te de mim, Satanás, que não era Pedro. Deus, ele deu a sabedoria para o seu filho, o discernimento. E Jesus, ele sabia muito bem que não era Pedro, mas era Satanás querendo impedir o plano e o agir do nosso Pai sobre a vida do nosso Senhor. Então, queridos, o nosso Senhor Jesus Cristo foi necessário tudo o que aconteceu com ele para que eu e você pudéssemos, queridos, ter a vida eterna ao lado dele, para que eu e você viéssemos a ter a remissão dos nossos pecados, queridos. Amém? O perdão dos nossos pecados. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 26 vai nos dizer assim: a conspiração contra Jesus. Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus disse aos seus discípulos: como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos planejaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Olha o plano, queridos, do inimigo contra a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. A estratégia que eles tinham contra o nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, tudo, queridos, era em prol do nosso bem. Amém? Jesus é ungido em Betânia, que também se encontra em Marcos e em João. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que este desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhe disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação comigo. Mas a mim vocês nem sempre terão. Aliás, ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão.
Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. A conspiração, versículo 14. Então um dos 12, chamado Judas Iscariote, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: o que me darão se eu o entregar a vocês? E fixaram-lhe o preço, 30 moedas de prata. Foi por esse preço, queridos, que o nosso Senhor Jesus foi vendido. E nós fomos, queridos, comprados por um alto preço. Não foi por preço de prata, de ouro. Não, queridos, foi pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi por esse alto preço que eu e você fomos comprados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregar o nosso Senhor Jesus. A ceia do Senhor. No princípio, está lá em Marcos e em Lucas também, em João, nos 4 evangelhos. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E enquanto estavam comendo, ele disse: digo que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe, um após outro: com certeza não sou eu, Senhor, afirmou Jesus. Aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. Do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não lhe haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Em outras traduções vai dizer: tu o dizes, né? Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados, como eu falei no início do vídeo, queridos. Amém? Eu digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhe disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Pedro falando para Jesus. Respondeu Jesus: asseguro que, ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou. Pedro ali ainda insistindo, né? Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar.
Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhe então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. A oração de Jesus ao nosso Pai. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Judas já estava vindo em direção ao nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto ele estava ali orando. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão, armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: Aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prenda-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: Salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou: Amigo, o que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decapando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: Guarde a espada, pois todos os que empunham a espada pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai, e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as Escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma? Naquela hora, Jesus disse à multidão: Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estive ensinando no templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso acontece para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e o fugiram. Os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se haviam reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. E Pedro o seguiu de longe, até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas, para ver o que aconteceria. O chefe dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte. Mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Finalmente se apresentaram 2, que declararam: Este homem disse: Sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: Você não vai responder à acusação que estes fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: Exijo que você jure pelo Deus vivo. Você é o Cristo, o Filho de Deus? Diga-nos. Tu mesmo o disseste, respondeu Jesus. Mas eu digo a todos vós: chegará o dia em que vereis
o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: blasfemou. Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. O que acham? O réu de morte. Aliás, é réu de morte, responderam eles. Então alguns lhe cuspiram no rosto e lhe deram murros. Outros lhe davam tapas e diziam: profetiza-nos, Cristo. Quem foi que bateu em você? Pedro nega Jesus. Está em Marcos, Lucas e João também. Pedro estava sentado no pátio e uma criada aproximou-se dele e disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a lançar maldições e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Louvado seja o nome do nosso Senhor, queridos. Grande e poderoso é o nosso Deus. Queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós vemos aqui, queridos, essa palavra, uma palavra, queridos, muito, muito forte para as nossas vidas. Essa palavra, eu me lembro, queridos, que logo no início da minha caminhada com o Senhor Jesus Cristo, quando eu ia ler essa palavra, eu chorava muito. Eu chorava, queridos, eu chorava quando eu li essa palavra. Porque nós vemos ali o sofrimento que Jesus, ele teve que sofrer por mim e por você. E muitas das vezes, queridos, nós não damos valor ao sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Nós não reconhecemos o que ele fez por mim e fez por você. Muitas das vezes nós somos pessoas ingratas. Somos pessoas, queridos, que só pensamos em nós mesmos. Tem pessoas que nem sequer, queridos, reconhecem o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem pessoas que não têm um pingo sequer de temor por Ele. Um pingo sequer de temor pelo nosso Deus, o nosso Pai amado. Pessoas, queridos, que elas nem sequer suportam ouvir o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos aqui, queridos, em nome de Jesus, que o nosso Senhor Jesus Cristo, queridos, ele já sabia de tudo que ia acontecer. Ele veio, queridos, para ser o sacrifício vivo por mim e por você. Ele conhecia muito bem o coração de cada um dos seus discípulos. Ele já sabia muito bem que Pedro ia negar ele. Ele já sabia muito bem que Tomé ia ser incrédulo, que depois da ressurreição dele, ele ainda ia continuar. Os discípulos dele, na realidade, continuaram na incredulidade. Eles não creram quando aquelas mulheres, elas foram as primeiras a ver Jesus, elas foram em direção aos seus discípulos para avisar sobre a ressurreição de Jesus Cristo. E eles ainda assim não creram, queridos. Jesus já estava avisando para eles. Jesus já vinha falando para eles sobre a ressurreição, sobre os 3 dias, né, do acontecimento, sobre que ele ia ser entregue aos homens. Então, eles ali, queridos, estavam ali ainda. Olha só, os discípulos dele andavam com ele, né? Andavam com ele dia e noite e ainda estavam com a fé falha, né? A fé deles ainda não estava, queridos, uma fé inabalável no Senhor Jesus Cristo, porque eles mesmo duvidaram da ressurreição de Jesus. Quando aquelas mulheres foram ali levar perfumes no túmulo do Senhor Jesus, aquelas mulheres foram de encontro ao túmulo de Jesus
e elas viram ali o sepulcro aberto, né? E o anjo do Senhor estava ali, foi que falou com elas primeiro, e elas estavam ali chorando, queridos. Então, quando elas foram ao encontro dos discípulos, eles não creram nelas, eles não creram no que elas estavam falando. E Jesus vai falar para eles sobre isso também. Jesus vai falar por que eles não creram na ressurreição dele, no que aquelas mulheres falaram. Então, quando aqueles homens, eles são ali ensinados por Jesus, queridos, né? Eles são ensinados sobre a ressurreição. Eles ainda duvidam do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aqui Jesus, ele é ungido em Betânia. Essa passagem ela está em Marcos e em João. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que este desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Porém, queridos, lá em João, vamos abrir aqui rapidinho, em João 12, vai dizer assim, ó. João 12, do 1 ao 8. João 12, glória a Deus, aleluia, vai dizer assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, o bendito que iria trair Jesus, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixe-a em paz, que o guarde o dia do meu para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande... Então, ele falava não por causa, queridos, da preocupação pelo seu próximo, pelos pobres, mas porque ele era ladrão. Ele metia a mão ali na bolsa, que ele era responsável. Então, Jesus conhecia a intenção do coração de Judas Iscariote, porque Satanás já tinha tentado, Satanás já estava sobre a vida de Judas Iscariote. Então, Jesus, ele conhece o nosso coração, queridos. Jesus, ele conhece a intenção do meu e do teu coração. Deus, queridos, o nosso Pai amado, ele é um Deus que esquadrinha, ele sonda, conhece o meu e o teu coração. Tem determinadas partes da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, que quando ele vai ali falar do reino de Deus, do reino do Pai, e aqueles escribas, aqueles saduceus, aqueles fariseus, a palavra vai dizer que Jesus, conhecendo o pensamento deles, conhecendo o coração deles, Jesus chamava a atenção deles. Eles não abriam a boca como eu estou abrindo aqui com você agora, na frente dessa tela, nesse vídeo. Eles ficavam ali sem abrir a boca deles, porém o coração deles falava tudo que Jesus ele conhecia e sondava o coração deles, que era maldade, né? Que era coisas ruins, eram blasfêmias contra o nosso Senhor Jesus Cristo. Eles estavam ali duvidando, estavam querendo colocar o nosso Senhor Jesus à prova. Então, queridos, o Senhor, nesse sábado, Ele traz para as nossas vidas, né? Que nós venhamos, queridos, reconhecer
que nós venhamos, queridos, sempre nos lembrar do que o nosso Senhor Jesus, ele fez por mim, ele fez por você naquela cruz, dando a sua própria vida. Ele sofreu por mim e sofreu por você. Muitas das vezes, queridos, nós não reconhecemos, nós não sabemos, nós não reconhecemos a profundidade do que Jesus ele passou por mim e por você. Todo aquele sofrimento, toda aquela perseguição, todas aquelas acusações, todos aqueles julgamentos, todas aquelas blasfêmias que aquelas pessoas lançavam contra o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isso foi por mim, foi por você. E nós precisamos reconhecer, queridos, o que ele fez por mim, fez por você, né? Jesus, ele vai ali naquele lugar, Getsemane, conhecido como um lugar, como se fosse um jardim do Éden, um lugar sagrado, um lugar santo, onde ele ia orar, aonde ele orou por mim, ele orou por você. Ele pediu para o Pai, ele sabia que ele não podia passar aquele cálice, ele sabia que ele tinha que fazer a vontade do nosso Pai amado. Tanto é que ele fala na segunda vez: meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Queridos, o nosso Senhor Jesus Cristo, queridos, ele falou assim, porém ele sabia que a vontade do Pai era que não passasse aquele cálice diante dele, era que ele tomasse aquele cálice por mim e por você, queridos. Em nome do Senhor Jesus, eu acho muito forte também, queridos, aqui aonde o Senhor Jesus, aqui no versículo 50, quando Judas Iscariote ele chega com aquela multidão, Jesus ele já sabia que já tinha chegado o momento de ele se entregar, né? Ele mesmo queria ser entregue, porque era para se cumprir a palavra dele. Se não fosse para se cumprir a palavra do Senhor, queridos, olha o que Jesus vai falar aqui. Jesus vai dizer assim: disse-lhe Jesus, né? Quando ali um dos seus discípulos puxa a espada e ele vai ferir o servo do sumo sacerdote, decapitando a orelha dele. Disse-lhe Jesus: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma? Jesus está falando para aquele povo aqui: não é por causa de vocês, não é porque vocês querem, não é porque vocês querem que eu seja pego, que eu seja entregue, é porque a palavra tem que se cumprir. Já estava escrito lá no Antigo Testamento, já estava escrito pelos profetas que a palavra tinha que se cumprir, que tinha que chegar esse dia. Então Jesus estava mostrando para aquelas pessoas sobre as escrituras, né? Jesus estava falando: vocês acham que se eu não quisesse me livrar, eu não pediria do meu Pai 12 legiões de anjos, ele não me livrava dessa situação, ele não me livrava de vocês? Amém, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo estava falando: vocês acham que eu não poderia pedir do meu Pai? Eu sou filho. Então, Jesus estava falando para eles, as escrituras tinham que se cumprir, era necessário que eu fosse entregue agora e nesse momento. Vocês acham que se eu quisesse, meu Pai quisesse, eu não teria sido entregue antes, eu não teria sido entregue lá no templo, quando vocês me perseguiram? Jesus Cristo de Nazaré estava falando para aquele povo aqui: vocês acham que as escrituras não tinham que se cumprir? Naquela hora, Jesus disse à multidão: eu estou confiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estive ensinando vocês lá no templo. Será que eu não poderia ter sido entregue naquele momento? Né? Então, e vocês não me prenderam. Por que vocês não me prenderam? Porque não era chegado o momento. Tudo é no tempo do nosso Senhor Deus para as nossas vidas. Tudo tem o tempo de Deus, né? Muitas das vezes nós achamos que é no nosso tempo. Nós estamos orando hoje, estamos pedindo hoje, e a gente acha que o Senhor já vai responder as nossas orações. Ele ouve.
porém ele só responde no tempo correto, no tempo certo. Há um tempo para tudo nas nossas vidas, há tempo para tudo. Lá em Eclesiastes 3 vai dizer. Então o Senhor, ele nos ouve sim, mas há um tempo determinado para que a nossa oração, para que a nossa petição, ela venha a ser ouvida por Deus, venha a ser, aliás, cumprida. Ouvida, ela é ouvida. Cumprida, ela é cumprida somente no tempo de Deus. Há um tempo determinado para as nossas orações, para as nossas petições. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então aqueles homens, eles prenderam Jesus, aqueles soldados, e eles levaram ao sacerdote, em cuja casa dele já haviam ali reunidos os líderes religiosos e os mestres da lei, né? E Pedro aqui, queridos, nesse determinado caminho, nesse processo, Pedro, ele estava ali seguindo Jesus ainda. Ele estava ali indo em direção àqueles soldados. Porém, chegou um momento em que se cumpriu a escritura do Senhor que está lá em Zacarias, que o pastor ele seria ferido e as ovelhas elas iam ser dispersas. E o próprio Senhor Jesus Cristo falou para eles que eles iam ali abandonar ele, eles iam se afastar do nosso Senhor Jesus Cristo, e aconteceu, porque Jesus Cristo, além dele ser o Filho do nosso Pai amado, ele era um grande profeta. Ele falava e se cumpria, como até hoje, querido, se cumpre, porque ele é Deus, ele é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o nosso grande, sumo e poderoso sacerdote, ele é o nosso pastor. Então, queridos, o Senhor Jesus falou ali para Pedro, Pedro ficou ali insistindo com ele, né? Pedro falou, eu nunca te abandonarei, nunca te abandonarei. E Jesus respondeu, asseguro que ainda esta noite, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro ainda continuou insistindo, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. Olha só, queridos, quantas vezes nós temos aberto a nossa boca e declarado algo, queridos, sobre a vida, nossas vidas e diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes nós temos feito votos com o nosso Senhor e não temos cumprido, né? E todos os outros discípulos disseram o mesmo. E quantas vezes nós temos negado o nosso Senhor Jesus Cristo? Quantas vezes você tem negado o nosso Senhor Jesus Cristo? Muitas das vezes o Senhor Jesus, ele nos dá uma determinada obra para fazer. Ele nos entrega uma mensagem para que nós venhamos entregar ao nosso próximo. O Senhor fala assim, para mim e para você, fala de mim, fala o que eu fiz na tua vida. E aí nós ficamos calados. Você fica calado, você fica calada. E não abre a tua boca para testemunhar o que Jesus fez na tua vida, para testemunhar uma cura que ele derramou sobre a tua vida, para declarar, para testemunhar na vida de pessoas uma libertação, e você nega o nosso Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes você não tem falado dele quando ele tem ordenado? Amém? No nome do Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes nós temos nos comportado como Pedro diante da presença do nosso Senhor Jesus Cristo? Amém? Nós estamos falando, Senhor, eu te amo, eu te adoro, Senhor, eu te louvo, eu te glorifico. Você está lá no momento de oração, glorificando, exaltando a Deus. Mas e aí, o Espírito Santo de Deus traz a nossa memória. E por que tu não falou isso e aquilo? Por que tu não fez o que eu te mandei? Por que tu não abriu tua boca e falou de mim para o fulano, para o ciclano que estava precisando de uma palavra? Estava precisando ouvir o teu testemunho, o que eu fiz na tua vida, porque ele vive na situação que tu vivia antes, da onde eu te tirei. E o teu testemunho vai edificar a vida dessa pessoa, vai libertar o cativo. Aleluia, Senhor, glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor. Então Jesus estava lembrando aquelas pessoas aqui. Será que não poderia eu, se eu quisesse me livrar de vocês, chamar, né, convidar a presença do meu Pai? Será que não poderia eu ordenar
que viesse anjos a meu favor, a meu respeito, para me livrar de vocês? Legiões de anjos? Isso é muito forte, queridos, para as nossas vidas. Jesus, ele é filho. Ele tinha, queridos, todo o poder, estava com ele, ele se despiu da sua majestade para estar nessa terra, andando e peregrinando como homem, em carne, osso e sangue, por mim e por você. Ele entregou o seu corpo, né, por mim e por você, naquela cruz do Calvário. Foram momentos de tortura, momentos de sofrimento para o nosso Senhor Jesus Cristo, até o ponto que ele falou para o Senhor se ele tinha abandonado ele. Queridos, em nome do Senhor Jesus, que venhamos nesse sábado refletir sobre essa palavra, que venhamos nesse sábado, como eu sempre falo, nos autoanalisar. Quantas vezes nós temos negado nosso Senhor Jesus Cristo? Quantas vezes você tem negado o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré? Algo que ele determinou e você não cumpriu, você não falou. Quantas vezes você fez votos a ele e não cumpriu? O Senhor diz na sua palavra, mas antes que não fizesse voto e não cumprisse, melhor que não faça, para que não venha a não cumprir, porque os anjos estão anotando tudo aquilo, queridos, que nós fazemos, todas as nossas ações, as nossas atitudes, tudo aquilo que nós declaramos na nossa boca, queridos. Os anjos do Senhor, eles anotam e levam diante do trono do nosso Senhor Deus. Nós podemos nos esquecer, queridos, mas Deus, ele não esquece, porque está tudo anotado. Toda a nossa trajetória nessa terra, queridos, tudo. Cada um de nós temos um livro no reino de Deus. Tudo está escrito em nosso livro, queridos. Então, que nesse sábado nós venhamos refletir, que nós venhamos, queridos, em nome do Senhor Jesus, reconhecer o preço que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele pagou por mim e por você naquela cruz. Nós não fomos comprados com ouro, com prata. Nós não fomos comprados com cobre. Nós fomos comprados por um alto preço. O preço de sangue. O sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá naquela cruz. Para dar, queridos, para mim e para você, a vida. Uma vida em abundância. Uma vida, queridos, ao lado do nosso Pai Todo-Poderoso. A remissão dos nossos pecados. Amém? Então aqui, queridos, Pedro, ele, sem ali o discernimento, né? Jesus tinha acabado de falar para ele que ele ia negar, porém Pedro tinha se esquecido, né? Devido, eu acredito que a situação que estava acontecendo com Jesus Cristo. Mas, como eu digo, o Senhor Jesus avisou lá atrás, né? E ele trouxe, Deus trouxe sobre Pedro, né, ali que ele se lembrasse como quando o galo cantou. Ele foi lembrado. Quando o galo cantou, ele já tinha negado ao nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E foi quando ele, queridos, então Pedro se lembrou. Ele tinha esquecido do que Jesus tinha falado para ele há pouco tempo atrás. Pedro, tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. Não, meu Senhor, eu não vou te negar, eu vou morrer contigo. E aí, queridos, a palavra vai dizer, aí ele começou a lançar maldições e jurar. Não conheço esse homem, eu não conheço Jesus Cristo. Olha só, queridos, ele andava com Jesus. Ele tinha visto tantos milagres de Jesus. Ele tinha visto ali, queridos, Jesus Cristo caminhando com ele, ensinando nas sinagogas, nos templos, nas casas, nos caminhos, nas vilas, no mar, no barco. Pedro estava com Jesus no barco. Tudo que Pedro viveu na presença do Senhor Jesus Cristo. Olha o que ele vai fazer agora, queridos.
né? Pedro, ele vai dizer, eu não conheço Jesus, eu não conheço esse homem, mas Pedro, queridos, tinha sobre ele, né, o seu modo de falar, denunciava a ele que ele pertencia, sim, ao nosso Senhor Jesus Cristo, que ele pertencia ao Reino. Nós somos reconhecidos, queridos, quando Deus é sobre as nossas vidas, queridos. Nós somos pessoas, nós somos diferentes na presença do nosso Deus. Nós somos reconhecidos, porque Deus, Ele faz, queridos, que aonde nós cheguemos, nós somos a diferença, porque nós somos o bom perfume de Jesus, nós exalamos o bom perfume do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus, ele é sobre as nossas vidas. O brilho do Espírito Santo de Deus é sobre as nossas vidas, queridos. Como nós somos pessoas que caminhamos com Ele, que somos, queridos, servos e servas dele. Quando nós obedecemos a palavra do nosso Senhor, quando nós andamos nos caminhos retos do nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos, queridos, reconhecidos sim. Amém? Então Pedro, ele se lembrou da palavra que Jesus tinha dito. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, queridos, ele chorou amargamente. Porque foi quando ele veio à tona, queridos, que realmente, verdadeiramente, ele tinha negado nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu fico pensando, queridos, como foi que Pedro teve que lidar com esse sentimento, com essa situação, enquanto ele via o nosso Senhor Jesus Cristo sendo levado com aquela cruz ao Calvário, né? Ali ao lugar onde ele ia ser sacrificado. Pedro tinha negado Jesus e ele estava amargamente, queridos, ali com a alma atribulada, né? E ele não teve a oportunidade de se colocar em frente do Senhor Jesus Cristo, talvez e pedir ali perdão do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Como ele andava com Jesus Cristo, ele não teve mais a oportunidade de andar com Jesus Cristo, porque Jesus Cristo já estava preso, já tinham prendido nosso Senhor Jesus Cristo. Imagino eu o sentimento que não ficou dentro de Pedro, né? Porque daqui vai começar, no 27, a tortura contra o nosso Senhor Jesus Cristo. Imagino eu como que não estava a alma de Pedro diante daquela situação, que ele estava ali amargamente, né, com a alma amargurada, porque ele tinha negado nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele vai passar a acompanhar o sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, é muito, muito linda essa palavra, é muito forte, porque como é que não ficou aqueles discípulos vendo ali o nosso Senhor Jesus Cristo sendo pego, sendo preso, maltratado, caluniado, chicoteado, carregando aquela cruz? Como que eles não ficaram, a alma deles, queridos? Mas nós sabemos que lá na frente a alegria deles virá, queridos. A paz. Quando Jesus vai chegar a uma determinada parte, que eles vão se esconder com medo, os discípulos do Senhor Jesus, depois que Jesus é morto. Jesus, ele vai ultrapassar aquela parede onde eles estão, porque a palavra vai dizer que eles estão trancados ali. Jesus, já ressuscitado, ele vai entrar naquele lugar em que eles estão juntos, eles estão unidos, e ele vai entrar, queridos, e vai dizer: a paz seja convosco. Por que a paz, queridos? Porque eles estavam amargurados, estavam atribulados, porque eles estavam ali, queridos, a alma deles estava totalmente, queridos, atribulada, estavam ali preocupados, estavam com medo, queridos. E o nosso Senhor Jesus Cristo, somente Ele é quem pode nos trazer a paz. A paz que o mundo não pode nos dar, somente o nosso Senhor Jesus Cristo pode dar a mim e dar a você. Essa paz, queridos, que eu não tinha na minha vida, eu tenho hoje.
que é a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, queridos. Porque ainda que estejamos passando por provações, por caluniação, por tentações, por desertos, por vales, queridos, por tribulações, ainda que estamos, queridos, passando, só quem nos dá uma paz é Ele, que é a paz dele. Ainda que estejamos passando por tudo isso, queridos, nós conseguimos ter paz, porque nós estamos em Cristo Jesus. E só Ele é quem pode trazer essa paz para mim e para você. Era uma paz que eu não tinha quando eu vivia fora da presença do meu Senhor Jesus Cristo, quando eu não o conhecia. Eu era uma pessoa amargurada, uma pessoa atribulada, eu não dormia, passava noites em claras. Hoje eu tenho uma noite de sono abençoada, eu tenho paz, queridos, porque é Ele que me concede essa paz, é Ele que te concede essa paz. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, ela venha repousar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, ela venha caminhar com você, que aonde você colocar a planta dos teus pés, que essa paz ela venha também ser derramada sobre a vida daquelas pessoas aonde você colocar a planta dos teus pés, seja na tua casa, na tua parentela, no teu trabalho, na tua faculdade, seja onde você for, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, ela venha repousar sobre a tua vida, e que a paz do Senhor Jesus Cristo ela venha repousar sobre as pessoas que estão no teu redor. Você que busca a presença dele, você que tem intimidade com ele, você que tem aí uma busca, uma vida de santidade, uma vida separada do nosso Senhor, para o nosso Senhor Jesus Cristo. Você que tem uma vida na presença dele, você tem essa paz, você tem esse perfume do nosso Senhor Jesus Cristo que exala na tua vida, que está derramado sobre a tua vida para exalar para a vida daquelas pessoas que precisam. Aquelas pessoas que precisam sentir esse aroma, esse bom perfume. Aquelas pessoas que precisam ter paz, que você venha ser, em nome do Senhor Jesus, um bom perfume para a vida de pessoas. E que a paz que está sobre a tua vida, do nosso Senhor Jesus Cristo, ela venha entrar na vida daquelas pessoas que estão com a sua alma, o seu espírito ali contrito, atribulado. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, porque eu já cheguei, queridos. Eu já cheguei em casas que as pessoas falam assim, quando a Priscila chega aqui, chega uma paz, fica mais. Então, é que nem quando eu já ouvi também as pessoas falar, queridos, que quando vem na minha casa, aí falo para mim aqui tem algo diferente. É uma paz. Queridos, isso me dá uma alegria tão grande, porque eu peço isso do Senhor. Senhor, que a paz, né? As pessoas venham sentir a tua paz no meu lar, quando elas colocarem a planta dos pés dela, que elas venham sentir a tua presença. Que eu seja também bênção na vida de outras pessoas, que aonde eu colocar a planta dos meus pés venha haver paz. Que você venha fazer essa oração também. Amém? Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu glorifico, exalto, engrandeço o nome dele nessa manhã, nesse domingo, nesse sábado, aliás, já quero pular para o domingo. Hoje é sábado, queridos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, que Deus venha abençoar o nosso sábado, que Deus venha abençoar esse dia maravilhoso, a nossa tarde, a nossa noite. Amém. Em nome do Senhor Jesus, eu deixo essa palavra para mim e para a tua vida. Eu compartilho essa palavra abençoada. E logo em seguida nós vamos dar continuidade
a leitura do Evangelho de Mateus. Vamos para o capítulo 27, amém? Em nome do Senhor Jesus, eu também vou estar fazendo essa leitura individual, porque também é um capítulo bem longo, amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos compartilhar aquilo que o Espírito Santo de Deus, ele trazia ao meu espírito para eu compartilhar com vocês, amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, fiquem todos na paz, peguem na palavra, meditem nesse capítulo em casa, que eu tenho certeza que Deus, ele há de falar com você muito mais, queridos. Ele há de se aprofundar com você, há de se revelar para você. Se aprofunde mais na palavra do Senhor. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, fiquem na paz do Senhor.